Oi, gente, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Como Faço para Ser Au Pair. Hoje temos uma convidada que não só foi au pair nos Estados Unidos, mas hoje em dia ela trabalha em uma agência de intercâmbio ajudando várias pessoas que também querem ser au pair. Ai, gente, olha, eu vou confessar, eu não tive muita experiência, nunca fui au pair nos Estados Unidos, então eu tô aqui para fazer aquelas perguntas assim, básicas. Sabe quando você tá bem no inicinho pensando, ai, será que é para mim ser au pair? O que será que eu faço? Mas você não sabe para quem perguntar? Escuta esse episódio, porque eu vou fazer esse papel, tá? Vou perguntar o básico do básico. Para quem não sabe, para ser au pair nos Estados Unidos, você tem que ir com agência, e tem algumas, mas as principais são a Cultural Care, Au Pair Care e Au Pair in America. E hoje temos aqui uma gente que trabalha com a Au Pair in America. Carol, seja bem-vinda. Oi, Carol, seja bem-vinda. Olá, meninas! Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui. O programa Au Pair é uma grande paixão minha, especialmente porque eu fui au pair nos Estados Unidos. Não vou dizer há quanto tempo atrás, mas há bastante tempo. E assim, ajudar as meninas a realizarem esse sonho delas de participar desse programa é uma grande satisfação, é uma grande realização mesmo. Muito obrigada por ter tirado um tempo para vir conversar com a gente. E é isso mesmo que a gente quer, sabe? Tirar umas dúvidas, esclarecer aqueles pontos básicos do programa, para quem está pensando se é para mim ou não. Então vamos lá. Só fazer um adendo, gente, não é publi, tá? A gente chegou na Carol porque a gente estava procurando uma gente que tivesse sido super solícita, que sabe mesmo do programa, e as pessoas indicaram ela, então, tipo, a gente está nas mãos da pessoa certa. Ai, gente, obrigada pelas minhas au pairs fofas que indicaram. Realmente é muito gostoso, assim, ver que a gente faz a diferença, né, na vida das meninas, não É. só enquanto elas estão lá, mas com muita empatia, com muito carinho durante o processo também, né, que a gente sabe que é um Uhum. processo ali de muita ansiedade para elas. Nossa. Então, é muito bom, assim, ter esse reconhecimento. E você mesma foi au pair, né? Então a gente imagina que a sua experiência tenha sido muito boa para você cair nesse mundo de trabalhar ajudando as pessoas a serem au pair. Com certeza. Como a sua experiência te ajuda a dar esse suporte aos seus clientes atualmente? Eu brinco muito que intercâmbio, de forma geral, é igual à vida. O que a gente vive aqui, por exemplo, no Brasil, tem dias bons, tem dias ruins, tem dias que são tanto faz. Isso acontece na vida lá fora também. E o meu intercâmbio me ajudou a crescer muito, a amadurecer muito. Então, assim, eu tive momentos, claro, muito bons e momentos também muito ruins que eu ficava pensando: o que é que eu tô fazendo aqui? Quero ir embora. É. Mas não ia, continuava lá, né? Porque é a vida. Eu sempre me baseio nisso, como foi a minha experiência e alinhar essa expectativa com as meninas, porque eu vejo que é muito expectativa, né? É um terreno Uhum. que elas estão pisando ali sem saber onde elas estão pisando. Então é muito importante alinhar essa expectativa. Então eu sempre me baseio na minha experiência e um pouco assim de como foi a minha assessoria na época e como eu gostaria que ela tivesse sido É. para conseguir ajudar as meninas nesse processo. Uhum. Você está oferecendo a elas o que você achava que você precisava, né? Então é bom ter essa perspectiva pelo do outro lado também. É, Exatamente, exatamente. Por isso que eu falo que é importante ter vivido, né? Exatamente, é, empática, que você sabe o que está acontecendo, que você já passou por isso. pois Isso que é é. um plus, Só alguém que já foi au pair vai entender o que outra au pair tá passando. Só, não é? só. É. Mesmo na parte dos exageros, né, gente? Que a gente sabe que Aham. às vezes tem um pouquinho. Então, às vezes eu puxo o tapete e falo assim, au pair, acalma o coração, não vamos enxergar o copo meio vazio, vamos enxergar o copo meio cheio, porque às vezes quem tá de fora consegue enxergar que aquilo não é tudo aquilo, né? Uhum. É normal na vida mesmo da gente. Eu vejo, É. às vezes, eu tô aqui num momento de desespero e falo, pera, como será que eu estaria me enxergando se eu estivesse fora dessa Foda. situação, né? É porque quando a gente vai, sei lá, tudo fica muito intenso, né? A gente sente tudo muito intensamente. Exato. Então é bom ter alguém que te puxa de volta para a terra, né? E Isso. várias vezes também é a primeira experiência internacional que essa pessoa está tendo. Que é a Uhum. primeira vez também que você está sozinha sem seus pais, primeira vez também que você vai ter que resolver seus próprios problemas, Uhum. sem contar com uma Exato. pessoa para fazer isso para você. Então é um processo de crescimento, amadurecimento, que vem assim, ó, na sua cara. E É. Cíntia, você sabe assim o que eu percebi da minha experiência, e eu vejo que muitas meninas passam por isso,
é uma experiência que a gente fica tão sozinho que nem os nossos amigos aqui do Brasil, por exemplo, a gente pode contar, porque eles não entendem o que É. está acontecendo. Só a gente entende. Então, acho que é por isso também que a gente chega, né, em um outro país e a gente começa a procurar, às vezes, por outros brasileiros, por outros estrangeiros que estejam na mesma situação que a gente e a Uhum. gente se agarra neles e cria uma nova família. Justamente por isso, porque eles entendem o que a gente está passando, o que a gente está Isso sentindo. mesmo. Nossa família aqui, por mais que esteja também passando por um processo de adaptação, não entende na realidade o que está acontecendo ali no É. dia a dia, Uhum. né? E nem nossos amigos. Então, assim, por mais que sejam amigos ali de infância, é diferente porque eles não passaram por aquilo, eles não sabem o quanto aquilo tá te trazendo, às vezes, sofrimento e trazendo Uhum. transformação, amadurecimento. É. Então, é bem diferente, assim, né? É. Um misto ali de emoções. Só as au É. pairs que se entendem, né, gente? É. Exatamente, Mas vamos exatamente. começar bem Vamos do lá. comecinho, como eu falei, vou fazer perguntas bem básicas, tá? Para você ser au pair nos Estados Unidos, qual que é a idade mínima e a idade máxima? Ok. Para a gente poder fazer inscrição de uma menina para o programa Au Pair, ela tem que ter entre 18 e 26 anos. E aí, tudo vai depender também de alguns outros pré-requisitos. Porque, por exemplo, com 18 anos, dificilmente ela já vai estar com a carteira de motorista dela. Uhum. Então, às vezes, o 18 vai virar 19, mas com 18 ela pode se inscrever e começar a preencher o application dela enquanto ela faz o processo de carteira de motorista, por exemplo. A Uhum. idade máxima é 26 anos para se inscrever, porque ela tem que embarcar antes de completar 27. Ah, ok. Então, Uhum. ela pode se inscrever. Às vezes, a gente recebe meninas ali exatamente com 26 anos. Elas falam, eu não posso mais participar. A gente fala, pode. Você precisa entregar seu application completo. Então, a gente faz a inscrição de 26 anos, desde que já tenha todos os pré-requisitos e que seja só colocar dentro do application. É. Aí, Uhum. nesse caso, a gente consegue sim fazer a inscrição e embarcar antes dos 27 anos. Um adendo aqui, as meninas que têm 26 anos, elas precisam ter a ciência de que pode não dar tempo delas embarcarem. Então, Uhum. pode acontecer delas fazerem todo o processo de inscrição, de seleção, de conversar com as famílias, mas se elas não fizerem o match com uma família a tempo de embarcar antes de completar 27, infelizmente elas não vão embarcar. É um Uhum. risco. Então, nesse caso, a gente sempre deixa isso muito claro para as meninas que elas são super bem-vindas para tentar, mas é importante alinhar ali o emocional que pode não acontecer o embarque. Uhum. Vou fazer a pergunta basicona, tá, gente? Ó, Tá a bom. Nívia sabe disso, todo mundo, mas eu não. Application. O que é an application? É como se fosse o seu currículo? Exatamente. Eu gosto muito de usar essa comparação. É um currículo cor-de-rosa, tá? Por que um Uhum. currículo cor-de-rosa? Porque é um currículo que você vai montar com as suas características, sejam profissionais, sejam ali de estudo, sejam as suas características pessoais. Então, você vai montar um dossiê, um currículo bem caprichado, bem aprofundado e bem cor-de-rosa, porque você quer encantar uma família. Então, Uhum. pensar sempre isso quando você está preenchendo o seu application, né? Por que eu estou preenchendo meu application? Porque o programa exige, porque é obrigado? Sempre falo que não. Pensa que aquilo é o primeiro contato que você vai ter com as famílias. As famílias vão ver aquele seu currículo, e aqui eu comparo muito a família com uma empresa. Então, você está buscando um emprego e você precisa preencher um currículo muito caprichado se você quiser trabalhar na melhor empresa. Se você quer trabalhar numa super empresa, você precisa ter um super currículo. Então, é muito importante isso, tanto para você correr atrás dos pré-requisitos, quanto para você preencher a sua documentação, preencher com carinho, fazer um vídeo caprichado. As meninas precisam Ah, colocar um vídeo contando um pouquinho sobre elas ali dentro do application. A gente sempre dá dicas assim. Não vai fazer um vídeo dentro de um quarto com uma parede branca e sem graça. Você vai para cuidar de criança. Então usa sua criatividade, vai num Sim. parque. Gente, toda cidade tem um parque ou uma praça. Escolhe um dia ensolarado, que tenham crianças brincando no fundo, nem que depois você embace essas crianças para não mostrar o rostinho delas, legal. mas assim, faça isso, porque a impressão que a família vai ter de você é justamente uma boa impressão de que você gosta de Uhum. levar as crianças para brincar ao ar livre. Então, ela vai ter uma impressão muito bacana. Então, o application é o seu cartão de visita. É a primeira impressão que a família vai ter de você e que é justamente um currículo.
Deixa eu só fazer duas perguntas. Além da carteira de motorista e da idade, o que mais que uma pessoa precisa para ser au pair? Vamos lá, tem alguns pré-requisitos, né? Eu falei que tem que ter entre 18 e 26 anos. Tem que Uhum. ser, no caso da au pair na América, tá? Tem que ser mulher, solteira e sem filhos, ter Uhum. concluído o ensino médio, pelo menos. Algumas já fizeram ali graduação, pós-graduação, tá tudo bem, mas o mínimo é o ensino médio. Tem que ter o nível intermediário de inglês. Não Uhum. consegue participar quando tem o nível abaixo disso. E depois até posso comentar um pouquinho dos porquês disso, tá? Uhum. Precisa gostar de criança e ter experiência comprovada de no mínimo 200 horas nos últimos 3 anos. Ter a carteira de habilitação válida e saber dirigir. Não adianta só ter a carteira, mas não sabe nem ligar o carro, né? É necessário ter uma noção ali de direção, estar em boas condições de saúde física e emocional e estar disposta a morar pelo menos 1 ano nos Estados Unidos. Uhum. E para adquirir essas horas de experiência com criança comprovadas, o que seria essa comprovação? Como que elas podem adquirir isso? Perfeita a sua pergunta, tá? É uma pergunta que as meninas sempre fazem, porque quando a gente fala que tem que ter as 200 horas comprovadas, todo mundo pensa que tem que ter carteira assinada, que tem que ter trabalhado como babá no Brasil, alguma coisa desse jeito. Não precisa, tá? A gente tem alguns modelos de cartas de referência. Então, as meninas podem conseguir essas horas, seja trabalhando realmente diretamente com alguma criança, por exemplo, como babá, com carteira assinada, seja às vezes trabalhando numa escola, às vezes a pessoa se formou ali em pedagogia, ela está trabalhando diretamente com crianças em sala de aula, é uma professora de inglês, então também trabalha diretamente com crianças, e existem os trabalhos voluntários também. Então, eu faço parte, por exemplo, de um grupo de jovens da igreja, e todo domingo, na hora da missa, eu cuido das crianças para as mães poderem assistir à missa. Sou professora de catequese, por exemplo, ou eu escolhi um projeto na minha cidade, eu vou lá voluntariamente e cuido das crianças no final de semana, ou segunda, terça e quarta, ou eu moro num prédio e eu conversei com alguns vizinhos porque eu quero fazer o programa e eu preciso ter experiência com criança, conversei com eles para eu cuidar das crianças em alguns momentos do dia. Então, não precisa ser uma experiência ali de 8 horas corrida todos os dias. Profissional, né? Não, não Não. precisa, não precisa. O que não conta como oficial? Experiências com família. Por exemplo, eu, Carol, tenho uma irmã que é 12 anos mais nova que eu. Então, ela é uma criança, eu cuido dela todo dia, porque minha mãe trabalha fora, mas isso não conta como oficial. Eu Uhum. posso colocar no meu application e devo colocar, porque é uma experiência muito rica, mas ela Uhum. não conta como oficial, tá? Então, aí teria que ter as 200 horas fora de casa também. Tá. Carta de recomendação é o suficiente. Por exemplo, o seu Isso, vizinho pode escrever uma carta de recomendação dizendo que a Cíntia cuidou dos meus filhos, plá, 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 num total de 60 horas, nananana. exatamente, perfeito. Inclusive, no próprio application, tem o modelo da carta. Então, não precisa nem perder ali, gastar neurônio pensando em como vai ser essa carta. Não vai nem precisar pesquisar. Vem mastigadinho. No próprio application, você consegue ver como que é o modelo dessa carta. E aí, você encaminha para a pessoa lá, o responsável pela criança, seja o pai, a mãe ou o padre, né? Se for ali no caso da igreja, que eu dei o exemplo. Então, você vai pegar esse modelo de carta, a pessoa vai preencher e você vai colocar no seu application. É isso, é bem simples. E quanto custa o programa de au pair? Então, vamos lá. Hoje a gente tem 3 au pairs dentro do au pair, tá? Uhum. Isso, até onde eu sei, é uma exclusividade da au pair na América. Au Uhum. pair na América possui o au pair tradicional, possui o au pair que é o extraordinaire. O extraordinaire, ele é para as meninas que possuem uma experiência a mais com criança. A Uhum. mais, não no sentido de horas, mas no sentido de experiência mais aprofundada mesmo. Então, por exemplo, as meninas que são formadas em pedagogia
elas têm esse benefício de participar do extraordinário, e aí elas recebem um salário maior, elas são reconhecidas por ter uma experiência diferenciada. Uhum. E as meninas que têm pelo menos 2 anos comprovados de trabalho em período integral com crianças. Então, por exemplo, uma pessoa às vezes formada em letras, mas que ela dá aula numa escola com crianças nos 2 períodos, então tanto de manhã quanto de tarde. Então, ela tem pelo menos 8 horas por dia com essas crianças, por 2 anos, ela também se qualifica. Na dúvida, a gente fala que as meninas podem perguntar, a gente abre uma consulta com a Au Pair na América para entender se aquela participante qualifica ou não para esse programa. O valor, depois vou até falar para vocês, é o mesmo, mas elas são reconhecidas como extraordinárias, como extraordinárias, e por isso elas recebem um pouquinho mais. E existe o programa Educare. No Educare, as meninas elas têm uma bolsa de estudos um pouco maior e elas têm menos tempo de trabalho. Então, por isso, a gente chama de Educare, porque é um programa, às vezes, focado para as meninas que querem se dedicar um pouquinho mais aos estudos. Então, elas vão trabalhar um pouquinho menos. Aqui, de diferença de pré-requisito, tem que ter o inglês um pouquinho melhor e elas precisam ter mais tempo de carteira de motorista, porque normalmente são crianças, adolescentes, né? São maiores, então ela vai mais dirigir essas crianças e vai conversar muito com eles, e aí ela precisa ter mais experiência na direção, tá? Então, essa é a diferença. Em termos de valores, o programa, o Au Pair tradicional e o extraordinário, ele tá com valor promocional para as meninas que embarcarem até o final desse ano de 2023, ele tá por $540, tá? Além da taxa de inscrição, né, da agência, que a gente cobra em reais, que cobre ali os custos de inscrição, de seleção, de suporte, de correção de application. Então, todo esse auxílio que a gente dá, a gente tem essa taxa de inscrição. No programa Educare, ele está girando em torno de $800, porque ele tem ali alguns diferenciais. Sim, nesse $540. Certo. Qual é o momento que você paga por essa taxa? Perfeita pergunta. Então, vamos lá. Sempre, no momento da inscrição, as meninas vão pagar a taxa de inscrição da agência, que é a taxa em reais, e não vão pagar mais nada. Elas só vão pagar esse $540 quando elas já forem embarcar. Então, eu já preenchi meu application, fiquei online, conversei com as famílias, fiz meu match com uma família, recebi minha documentação para visto, tirei meu visto, foi aprovado. Meu visto foi aprovado, eu vou pagar os $540. É só quando você realmente está indo. Exato, é quando eu tenho certeza absoluta que eu estou indo. Exatamente, exatamente. Então, se o visto não for aprovado, ou se elas desistirem, se não rolar match, então elas não têm que pagar nada, só fica Só a essa taxa de da inscrição. agência. Isso, porque Tá. a agência teve um trabalho, né? Por mais que a gente sim. goste de fazer, é o nosso trabalho, né? Então a gente tem essa taxa. Mas elas não vão, por exemplo, o visto foi negado, ou no meio do caminho ali, no meio do processo, aconteceu alguma coisa na minha vida que mudou, meu plano mudou. Eu não quero mais participar do programa Au Pair. Eu não vou pagar a taxa de $540. Só vou pagar quando eu for. E a taxa do visto? Elas pagam separado? Paga separado. Além desse valor, o que elas vão ter de custo? Então, elas vão ter a taxa do visto, né? Que aí vai depender do momento que elas forem tirar o visto, quanto que vai estar ali a taxa consular, mas hoje ela está em média ali de $160. Elas vão ter a despesa de se deslocar para tirar esse visto, que hoje acontece ali em algumas cidades só do Brasil, não são todas. Então, por exemplo, eu sou aqui do sul do Brasil. Do interior nós somos. Então, as meninas aqui da minha região, elas precisam se deslocar. Então, ela vai ter esse custo, se vai de avião, de carro, de ônibus, de carona, enfim. Aí vai depender muito esse custo. Normalmente, elas pernoitam, né? Então, vai ter ali o custo da estadia, ou se vai ficar na casa de algum parente, não vai ter esse custo, enfim. Então, por isso que a gente fala que é muito variável e não dá para a gente prever. Além disso, ela vai precisar fazer a Carteira Internacional de Direção, que é a PID. Cada estado do Brasil tem um valor. Aqui no Paraná, ela está girando em torno de R$101, R$102. E também só vai fazer isso lá na frente, próximo do embarque. E depois, o custo da passagem aérea até
o aeroporto internacional. Se for alguém que já mora, por exemplo, em São Paulo, a pessoa não vai ter custo, ela vai pegar um trem, metrô, Uber, enfim, vai chegar. Mas no meu caso ali, que eu tô no Paraná, as meninas têm que sair de Guarulhos, Rio de Janeiro ou Belo Horizonte. Então elas escolhem qual aeroporto elas querem, e a passagem internacional já está inclusa no programa, mas a nacional não. Então elas Não. precisam se Olha. deslocar até o aeroporto. E o Uhum. que tá incluído nesses $540? Além da passagem. Excelente. É uma boa pergunta, porque assim, às vezes as meninas ouvem ali $540 e elas falam assim: nossa, mas é bem barato, né? Não deve ter nada incluso. E na verdade tem bastante coisa. Então vamos lá. Os benefícios barra o que está incluso, né? Além do salário semanal, que depende muito do programa escolhido, se vai ser o Educare ou Au Pair ou Extraordinaire, elas têm incluso no valor do programa uma bolsa de estudos. Elas têm acomodação em quarto individual com todas as refeições. Aqui é importante colocar que são refeições que a família come. Não vai ser uma refeição especial para au pair. Eu gosto muito de trazer isso, porque assim, às vezes a gente fala, ai, mas eu sou fitness, eu gosto de comer só salada e cair numa família ali que não tem hábitos tão saudáveis. Ah, Tudo bem, a família vai te dar o que ela come. Se você quer comer algo diferente, você pode, mas aí você conversa com a família para você comprar com o seu dinheiro, né? é. Tem famílias que acabam comprando, mas não é obrigação da família. Uhum. Sempre vai ter no mínimo 1 dia e meio de folga por semana e um final de semana livre por mês. Isso é combinado entre au pair e família. Por Uhum. quê, né? Cada família vai ter uma rotina. Então, normalmente já combina ali no processo de entrevistas. Tem 2 semanas de férias remuneradas durante o ano, e essas férias também vão ser combinadas entre au pair e família, né? Elas precisam chegar num acordo. A documentação oficial do programa para fazer a solicitação do visto americano já está inclusa, inclusive a taxa SEVES de $220 já está inclusa no programa também, tá? A passagem aérea internacional, então saindo de São Paulo, Rio de Janeiro ou Belo Horizonte até a casa da família hospedeira. Isso eu Olha. sei que é um pouquinho diferente e muda de programa para programa. Tem alguns programas que vão só até Estados Unidos e lá dentro o trecho interno fica para au pair. No caso da Au Pair na América, é até a casa de família. Porque eles entendem que a menina está indo para trabalhar lá naquele destino. Então tem que chegar até lá, né? Elas vão direto para casa da família ou elas param em Nova York para fazer treinamento? Vão parar, vão voltar a parar, né? Durante a Aí! pandemia, exatamente, exatamente. Essa é a boa notícia que eu trago para vocês. Porque durante a pandemia não estava tendo, inclusive as meninas que embarcarem agora vão continuar não tendo. Eles vão voltar agora para o pessoal que vai embarcar, acho que final de junho, começo de julho. Porque aí é o Uhum. verão, eles vão fazer um teste, não é algo também já oficial que vai voltar para sempre, mas eles vão fazer um teste, acho que para ver como que eles vão se organizar em quantidade de meninas em relação à Covid também, né? Que Uhum. eles têm essa preocupação em entregar a menina inteira ali, né? Sem muitos riscos para a família. Então tem isso. Elas têm um seguro-saúde também já incluso no valor do programa, de até $100.000, e tem possibilidade de upgrade. Aí, caso alguma participante queira fazer o upgrade, esse valor daí ela que faz o pagamento, tá? Tem uma orientação online antes do embarque, a orientação de 3 dias nos Estados Unidos, que é realizada pelo próprio Au Pair na América. Na orientação, como elas vão ficar 3 dias, a hospedagem já está inclusa no valor do programa, inclusive Olha, as refeições, tá? Então, o café da manhã, o almoço e o jantar, nesse período, está incluso. tá tudo incluso. Tudo incluso. Nossa, Gente, é gente. assim, é praticamente vocês estão, né, no céu ali. Eu adoro por conta Realmente. disso. Tem muita coisa inclusa nesses quinhentos e Tem quarenta muita. dólares. Tem muito, É. exatamente. Tem. Tem as coordenadoras locais, né, que vão dar o apoio para as meninas durante o programa. Então, às vezes, se precisar de alguma coisa ali durante o ano que elas tiverem, tem essa coordenadora local, que no caso da Ápia é remunerada. Não é uma coisa voluntária das coordenadoras, elas realmente é o trabalho delas, então elas recebem para isso. Existe a possibilidade de extensão. Então, assim, eu estou amando ser au pair, gostei do meu programa, eu quero ficar mais tempo.
Então, eu posso escolher entre 6, 9 ou 12 meses. Então, o programa pode ter duração de até 2 anos. Mas, gente, essa pit stop em Nova York, tá tudo incluído nesses $540? Tudo incluído nos $540. Gente, isso é Assim, muito barato. e Cíntia, eu vou te dizer uma coisa. Se você pesquisar hoje, nós estamos em maio, né, de 2023. Se você entrar ali e pesquisar, esse valor não pagaria, teoricamente, nem as passagens aéreas de ida e volta. Uhum. Então, tá bem em conta mesmo pro tanto que as meninas vão ganhar em troca, né, disso. Então, e até bom que você tenha comentado, eu vou fazer um adendo assim, porque tem muita gente que pergunta, por que que é tão barato? Né? Uhum. Então, assim, às vezes as meninas ficam com medo, ou se as meninas não ficam, as famílias delas ficam. É. Eu lembro que Uhum. minha mãe ficou com muito medo, ela achava que era coisa errada. Ela falava assim: tem coisa aí, porque tá Tem coisa muito aí. barato, né? Não paga nem a passagem. O que que acontece, tá? A Apia cobra um valor ali simbólico das meninas, mas teoricamente quem está pagando o grosso do valor do programa é a família Uhum. hospedeira. Então, assim, a família quer uma pessoa para morar ali na sua casa, para ajudar a cuidar das crianças, para fazer parte desse intercâmbio, dessa troca, e essa família tem um custo. Então, o custo alto fica para a família. A família realmente tem um custo muito mais alto para se inscrever e receber au pair. Então, é ela que praticamente banca o programa inteiro da au pair, tá? Então, só para entender que existe sim um custo e alguém Uhum. está pagando para participante poder embarcar, que É, não É. é ela, mas alguém está pagando. Não é nada assim errado, tá? Ninguém vai Uhum. fazer maldade. É um programa regulamentado pelo governo americano, então é muito importante as meninas e as famílias delas biológicas entenderem isso, que Uhum. existe uma regulamentação, que é um programa certo, não é uma coisa que é ali obscura, não, tá? Apesar do É. custo ser baixo, alguém está pagando. é. É, e aí eles estão pagando o custo do programa, mais o salário, Exato, mais as contas que aumentam, né? Quando você tem uma pessoa exatamente, extra na exatamente. casa. É. Porque É, a gente sabe que aquela história, né? Onde come três, come quatro, come, mas a conta do mercado aumenta. ainda mais hoje em dia. Ainda mais hoje que tá tudo meio inflacionado, né? E falando em pagamento, o salário mínimo é o quê? 195,75? Exatamente. Hoje a gente tem para o programa Au Pair regular 195,75 e para o programa Extraordinário, que é aquele que eu falei, que as meninas são extraordinárias, são as formadas em pedagogia ou com uma experiência diferenciada, ele é de $250 por semana. E para as meninas que optam pelo Educare, como elas vão ter uma carga horária de trabalho menor, elas vão ter um salário de $146,81 Isso é Uhum. por semana, né? por semana. Lembrando que eles não chamam de salário, né? Eles chamam de ajuda de custo. É. Lembrando que essa ajuda de custo é uma sugestão mínima. Então, assim, minha família normalmente paga um pouco mais. Ótimo. A maioria das famílias segue o Sim. mínimo, tá? Uhum. Então, mas assim, se quiser conversar com a família para receber um pouco mais, o não já tem, né? Então, quiser É. propor, não tem problema nenhum. É. Alguns estados americanos, Massachusetts e Califórnia, eles têm uma. Porque nos Estados Unidos, para quem não sabe, né, um adendo aqui, as leis são estaduais. Então, cada estado pode ali colocar sua própria regulamentação em cima do que existe nacional. Então, alguns estados, eles têm que o salário, a ajuda de custo semanal é maior. Uhum. Então, aí as meninas que vão para esses estados vão receber de acordo com a lei do estado. É. Mas só para lembrar, gente, normalmente esses estados você ganha um pouco mais porque o custo de vida também é maior, né? Então não Exato. significa que vou ficar Exatamente. Não é que rica, não vai é bem assim. lucrar, né? É. Não vai lucrar. O que vai ganhar vai acabar gastando ali, compensando no dia a dia. Às vezes vai sair É. para um cinema, para um jantar, o custo de vida vai ser mais caro, exatamente. Por isso que eu falo que às vezes compensa morar no interior e só visitar esses lugares, né? É verdade. Gente, só um adendo aqui, que eu estava lendo outro dia que essa Au Pair Extraordinaire, o salário vai até aumentar, né? A partir de setembro. Existe uma expectativa. A gente não Aí, tem ó, ainda muito detalhes, né? formandas em A Ápia pedagogia.
Exatamente, porque assim, o que que a gente fala, né? A pessoa que está se formando em pedagogia, ela fez todo o estágio, então ela tem ali pelo menos 4 anos de É, universidade que ela ficou lidando com criança. Então é. ela tem muita experiência, fora o tempo que ela tem em sala de aula, e normalmente é uma pessoa que realmente gosta, então ela tem trabalhos extras, que ela fica com criança o tempo todo. Então, assim, eu acho justo, né, pela É. experiência, ela realmente receber um pouquinho mais, né? É normal, né? Qualquer trabalho, quando você tem mais experiência, você pode pedir mais também, né? É. Exatamente, né? É isso mesmo. Qualquer carreira que você seguir, se você tem mais experiência, você tem um know-how diferenciado, você vai ser melhor remunerado por isso, né? E é É, justo. E é é. justo, é realmente. E esse curso? A bolsa. É curso de idioma, de inglês, ou você pode fazer qualquer outro curso? Como é que é isso? Pode escolher qualquer curso, tá? Quando a au pair chegar nos Estados Unidos, a coordenadora ali no começo do programa dela vai entrar em contato e vai orientar certinho o que que ela precisa ter no curso, tá? Mas a matéria do curso, ela pode escolher. Então, assim, eu quero fazer o inglês para melhorar ainda mais o meu inglês, ou quero fazer, sei lá, espanhol, quero fazer teatro, não tem problema, desde que você tenha curso, né, tem os pré-requisitos que você precisa. Por exemplo, você precisa ter uma quantidade de créditos, você precisa comprovar que você estudou. Então, desde que você tenha isso, você pode escolher o curso que você quiser. Eu, por exemplo, fiz marketing internacional no meu programa. E não riam, gente, eu era louca na época e continuo. Eu fiz matemática financeira aplicada para negócios. Meu Uau! Deus! Exato. Então, assim, não tem nada a ver com inglês, mas eram cursos que davam os créditos que eu precisava e, ok, deu tudo certo. Inclusive, como eu fiz 2 cursos, a minha bolsa, o meu valor passou. Então, o que que eu combinei com a minha família? A minha família pagou o valor da bolsa e eu paguei a diferença. Uhum. Porque eu Ah, tá. queria fazer os 2 cursos. E aí eu quis fazer e vi que assim, se eu economizasse um pouquinho por semana, eu ia conseguir pagar os cursos. Achei que valia super a pena, porque assim, depois para o meu currículo isso fez uma super diferença aqui no Brasil. Uhum. Então, realmente eu achei que valia a pena investir em educação enquanto eu estava lá também. Então, eu Exato. É, acabei fazendo os 2 cursos. Realmente, se você está passando essa experiência no ano fora, a gente sempre fala isso, tentar tirar o máximo daquela experiência. E você está lá nos uhum. Estados Unidos, Exatamente. você vai fazer um curso. Se o seu inglês é bom o suficiente, se joga, vai fazer alguma coisa pensando já no seu futuro. É. E, Cíntia, mesmo que o inglês não seja bom o suficiente, tá? Você vai ficar pelo menos um ano. Então, pega o primeiro semestre, os primeiros 6 meses, vai fazer um curso de inglês. Além dos cursos que tem na Bolsa de Estudos, existem vários cursos para estrangeiros. Eu tenho certeza que na Uhum. região que a pessoa tiver, vai ter algum, tanto nas bibliotecas, nas escolas, eles têm muito estrangeiro. Então, eles fazem cursos de inglês para estrangeiro, às vezes até gratuito. Então, se Uhum. Olha, esforça um monte para aprender nesses primeiros 6 meses e os segundos 6 meses vai fazer um curso muito legal ali para adicionar no seu currículo, para você ter depois um diferencial de mercado. Porque, assim, por mais que seu sonho hoje seja eu quero viver o resto da vida nos Estados Unidos como au pair, em algum momento ele pode mudar e você pode, ou lá, ou no Brasil, onde quer que você esteja, você pode mudar de rumo a sua carreira. É muito Uhum. importante você ter coisas para colocar no seu currículo, aproveitar esse momento e É. colocar isso depois, né, no seu currículo, pensar um pouquinho no futuro, não só em viagem e balada, né? Que claro É. que é muito gostoso conhecer Estados Unidos inteiro, mas é importante a gente balancear um pouquinho, né? É. tudo útil ao agradável, né, gente? Se você tem que fazer um curso Exato. mesmo, que faça algo que traga algo de volta no futuro. Que vai acrescentar, né? Então tá, então a gente já sabe o que que tem que fazer, como é que funciona o processo. Depois que você faz o application, você fica online para as famílias te acharem, é isso? Exatamente. Então você preencheu lá o application, que a gente falou que era o currículo É. cor-de-rosa das meninas. A agência faz uma revisão assim, a gente é bem chato, tá? As meninas sempre falam isso. Meu Deus, mas vocês corrigem coisinhas demais. A gente corrige coisinhas demais mesmo, porque quando chega lá no Au Pair in America, eles vão fazer a aprovação desse cadastro, desse currículo. A gente quer que esteja tudo perfeito. Por quê? Uhum. Assim a gente tem um índice mínimo, mas é muito mínimo, de meninas que não são aceitas no programa. Por Uhum. quê? Porque a gente já passa esse pente fino mesmo.
A partir do momento que ela é aprovada no programa oficialmente e ela fica online, né, que é o que as meninas gostam de chamar, estou online para as famílias, porque o perfil delas realmente está ali ativo para as famílias procurarem. Então, quem procura a candidata é a família. Muito parecido com uma vaga de trabalho no Brasil. Todo mundo aplica para a empresa, a gente entra ali num site de currículos, a gente coloca o nosso currículo lá e as empresas pegam os currículos que mais combinam com o perfil das empresas e fazem entrevistas. A mesma coisa acontece com as famílias. As famílias vão ver lá, por exemplo, o perfil da Lívia e o perfil da Cíntia. E elas vão avaliar e vão dizer, a Lívia combina mais com a minha família. Não significa que o perfil da Cíntia não seja bom. Significa que eu, Carol, tenho um perfil de família que combina mais com o da Lívia. Então, vou chamá-la para fazer a entrevista, a gente vai conversar, vou agendar Skype, enfim, o que for, né? Vou combinar com ela e vou começar ali um relacionamento. Pode acontecer, depois das primeiras entrevistas, da família já achar que não vai dar certo e seguir, partir para a próxima. E a mesma coisa ao pair, tá? É muito importante isso. Apesar de ser a família que escolhe ao pair não é obrigada a dizer sim para tudo. Então, a au pair também faz perguntas para as famílias e ela também pode dizer para a família abertamente assim, por exemplo, a Lívia dizer para mim, Carol, obrigada por me escolher, por me chamar para conversar, mas eu acho que a sua família não seria um bom match para mim. Não é o que eu estou procurando neste momento. Ela não vai ser rejeitada, não vai ter um X vermelho lá no nome dela, as outras famílias vão continuar enxergando ela, então não significa que eu dizer não para uma família, assim como a família também pode dizer não para a au pair. Então, por isso que existe esse processo de entrevistas. Tem meninas que conversam, às vezes, com 5 famílias, com 6 famílias, até que elas fazem um match. E mesma coisa, as famílias, às vezes, conversam com um monte de au pair antes de escolher. Começa assim, se uma família e au pair tem que estar mais ou menos na mesma vibe ali para ajudar no sucesso do programa. Tem que estar na mesma página, é isso mesmo. Mas eu tenho uma perguntinha. As au pairs, né, as candidatas, estão conversando com as famílias, elas conversam diretamente com as famílias, sem a ajuda da agência, em inglês. Então, por isso que o nível tem que ser intermediário de inglês. Pelo menos. E como é que ela comprova esse nível intermediário de inglês? Durante o preenchimento do application dela, quando ela tá ali quase no final, que ela já preencheu quase o application inteiro, ela tem um teste oficial de inglês que ela precisa fazer. Tá? Além da entrevista com a gente faz um bate-papo com as meninas para entender o nível de inglês delas. Aí depois elas têm um teste oficial. Isso por que tem esse teste oficial? Para não acontecer, por exemplo, assim, eu sou amiga da Cíntia, eu quero muito que ela participe do programa, mas o inglês dela é básico. Eu acho que eu estou ajudando ela, dizendo que ela tem o inglês intermediário. Mas, na verdade, não estou ajudando, porque imagina chegar lá nos Estados Unidos sem saber inglês, gente, não tem como. Por quê? Quando a gente vai cuidar de criança, né, nós aqui que já tivemos essa experiência, a gente sabe que a gente precisa compreender um mínimo ali para entender as orientações dos pais dessas crianças, né? Então, imagina que a criança fica doente, tem ali febre, vômito, e você precisa entender as instruções. Você tem que dar o remédio para a criança tal horas, assim, somente se ela tiver 39 graus de febre. Aí você não entendeu nada, porque seu inglês é básico. Não tem como. Então, precisa ter o inglês pelo menos intermediário, tá? É por isso. Porque tem que conseguir entender. Tem algumas palavras ali que eu não compreendo. Tudo bem, a família vai te explicar, mas você precisa conseguir manter um diálogo, uma comunicação por mínima segurança, que né? seja. Segurança de todos, da criança, sua mesmo. Imagina você dar o remédio errado para a criança e, sei lá, gente, a criança tem um... Não, você é responsável por uma livre. criança, gente, E até para a segurança da au pair também, da candidata, né? Porque, assim, às vezes a família tá dizendo ali um monte de coisa, a menina não entendeu nada e fala assim, ok, vou morar aí com vocês, mas não entendi nada. Aí chega lá, não gosta da regra, não gosta de nada. Mas, assim, a família mentiu? Não, a família sempre falou, a menina que não entendeu nada porque não tinha inglês. Então, por isso que precisa ter o inglês, tá? Isso é muito importante.
Hoje existem vários cursos, né, para as meninas que não têm inglês, que querem aprender rápido, além de curso em escolas regulares de inglês no Brasil, existem os cursos online, tem Ex-Au Pair, que dá curso específico com vocabulário ali para essas meninas que precisam desenvolver um pouquinho mais. Então, hoje está muito acessível essa parte aí de aprimoramento. Na entrevista do visto, para tirar o visto, também tem uma entrevista em inglês, é isso? É sempre em inglês ou às vezes é português? Como é que é? A entrevista do visto, não tem como a gente dizer como vai ser, tá? Nem o que eles vão pedir, o que não vão pedir. Por quê? Cabe única e exclusivamente ao cônsul que está atendendo o entrevistado naquele momento. Então, assim, normalmente, os programas que têm necessidade de ter o inglês, a entrevista no consulado vai ser em inglês. A minha, eu lembro que há muitos anos atrás foi em inglês, e eu vou dizer assim, 99%, porque pode ser que tenha tido uma ali que não, mas 99% das meninas que eu já ajudei a fazer o processo de au pair fizeram a entrevista no consulado em inglês. A importância de ter um inglês intermediário, gente, não tem jeito. Exatamente. Senão seu visto pode até ser negado, né? Porque o cônsul pode ter a mesma preocupação. Como é que você vai lá cuidar de uma criança se você não fala inglês, né? Exatamente. Gente, não tem jeito mesmo. Vai ter que estudar o inglês. Tem. E a agência auxilia nesse processo de visto? O processo de visto, a gente não faz diretamente. A gente tem ali alguns documentos, né, que ajudam as meninas a preencherem a documentação. Mas, normalmente, se é uma participante que está com muita dificuldade ou que tem muito medo, se sente insegura, a gente orienta que busque um despachante de visto, que é uma empresa especializada em aplicar para vistos americanos. Porque isso vai trazer mais segurança para elas. Então, assim, a gente ajuda um pouco, mas não é a nossa especialidade. O que a gente entende, né? Até para, às vezes, as meninas questionam, mas vocês não fazem? O que a gente entende? O visto é uma das etapas mais importantes aí de todo o processo. Então, é necessário que a pessoa esteja muito atualizada a orientar a menina a fazer isso. E não é, hoje a nossa preocupação é estar atualizado em oferecer o programa. Então, a gente ter atualização de todos os detalhes do programa. Sabe aquela história de que aquela pessoa que faz tudo não faz nada direito? A gente segue essa linha. Então, assim, eu não vou saber tudo o tempo todo. Então, eu escolhi me especializar no programa e eu tenho certeza que o despachante escolheu se especializar na entrevista ali de visto. Então, ele vai estar mais apto a ajudar as meninas com esse Mas processo. se as meninas estão pedindo, depois que já tem o match, tá, estou dizendo como uma pessoa completamente leiga em relação a pegar visto para o au pair nos Estados Unidos, hein, gente? Você está com uns documentos de suporte da sua agência, dizendo que eles tiveram, né, um match nos Estados Unidos, que é para isso e tal. E isso, se tiver tudo correto, e a menina falando em inglês, um inglês satisfatório, a probabilidade desse visto ser negado, ele é baixo, não? É baixo. Exato. Porque, assim, você está participando de um programa que é regulamentado pelo próprio governo americano. Você está participando através de uma agência que também possui ali o aval do governo americano. Você está fazendo tudo certo. Então, assim, a probabilidade é pequena. Acontece? Sim, pode acontecer. É o que a gente falou aqui em algum momento para trás, que a entrevista ela é gerida 100% pelo cônsul. Então, se o cônsul entendeu que ele achou que você gaguejou em alguma resposta, ou que ele achou que você está mentindo, ou por qualquer motivo ele não quer que você vá, ele pode dizer que não. Muitas meninas que tiveram visto negado esperaram um pouquinho, aplicaram uma segunda vez e deu tudo certo. Conseguiram. Às vezes era alguma inconsistência no preenchimento da documentação. Então, assim, eles se atentam a detalhes. Mas, quando você está participando de um programa que é regulamentado, a chance de ter o visto negado realmente é baixa. Veja, pode acontecer, mas é baixo. Tô falando isso porque acho que muita gente tem esse pânico de, não é? De pedir visto americano. Exato. Porque e já vai, assim, não vou nem mexer com isso. Então, eu só tô tocando nesse assunto pelo fato de que você está toda a documentação correta, você está fazendo tudo correto, você está dizendo a verdade, e o seu inglês é um inglês satisfatório, a probabilidade do seu visto ser negado
É é baixo. muito pequena. É. Então, Exatamente, assim, não precisa ter exatamente. medo. Não precisa, até porque, assim, o que acontece, meninas? Quando a gente para e pensa, por dia, eu não tenho esse dado aqui agora, tá? Mas por dia, quantas mil pessoas passam pelo consulado americano Isso fazendo mesmo. entrevista? Então, assim, tem gente que tem negado? Tem, mas é a maioria? Eu acho muito difícil ser a maioria. Eu acho que Uhum. maioria tem aprovado, tá? Existe sim os negados, mas não acho que seja a maioria, É, não, tá? Eu não tenho esse é, dado aqui agora, mas acho que se pesquisar, a gente vai com É. certeza chegar nesse ponto, né? é. E às vezes é isso, às vezes é uma inconsistência no preenchimento de documentação. Por isso que é muito importante, às vezes, tô insegura, vou buscar ajuda Vou de quem buscar sabe ajuda. preencher. Às É. Uhum. vezes, por uma economia pequena, sai mais caro, porque você tem que ir de novo lá no consulado, isso tem um custo. Então, Hum, às vezes, a economia não vale a pena, né? É. verdade. Gente, uma coisa que eu tava lendo que eu tinha esquecido é que o au pair também paga imposto, né? E pega muita gente de surpresa. Porque eu tava lendo que ele chega, assim, a conta chega lá mais pra frente. E aí a pessoa, ih, como é que eu vou fazer? Gastei o dinheiro todo. Quando que vem essa conta e quanto mais ou menos que custa? Você sabe dizer? Então, é muito difícil a gente colocar aqui quanto mais ou menos que custa, né? É muito parecido aqui, eu falo, com o imposto do Brasil. Tem gente que paga o imposto de renda no Brasil altíssimo, tem gente que não paga. Então, tudo Hum, vai depender ali de como que você vai fazer essa, vou pôr entre aspas, declaração, tá? hum, Existe ali todo um processo também. Normalmente, as coordenadoras locais, elas passam essas orientações para as meninas. E assim como é feito no Brasil, o imposto, existem pessoas que fazem o imposto de renda em casa sozinhos, e existem pessoas que fazem imposto de renda através de empresas, através de contadores. Então, existe isso nos Estados Unidos também. As meninas podem optar por fazer com uma empresa ou não. Tá? Não é algo difícil, não é algo super burocrático, mas sim precisa prestar atenção. E o que que acontece? Como muitas meninas vão novas, e às vezes nunca fizeram imposto de renda no Brasil, é uhum. justamente isso, acaba esquecendo que isso existe. Mas as coordenadoras normalmente lembram e elas entregam ali um Ah, processo tá. explicando como que é. Então elas têm uma documentação explicando como que é o tax, né? Como que é esse processo de taxação. Então é bem tranquilo, assim. Não costuma ser imposto muito alto. Ela vai te lembrar, a coordenadora, quando você chegar lá, ela vai tocar nesse assunto, você não vai ficar assim, né? No branco, você vai saber que Vai. aquilo ali está Só não pode acontecendo. esquecer. Vai É, saber que existe, exatamente. O que que é importante, tá, Cíntia? A coordenadora vai lembrar, ela não faz por ninguém, não. ela faz o Tá. dela. Então, assim, isso é muito importante porque eu vejo às vezes que tem, né, algumas meninas falam assim: ah, mas a coordenadora não me ajudou, tipo, agora eu vou pagar multa, a culpa não é minha. Não, a culpa é dela porque não fez no prazo, né? Vamos assumir Uhum. aqui. Aham. Mas, assim, existe tanto a família quanto a coordenadora, elas podem ajudar, elas podem lembrar e podem orientar. Mas quem vai fazer É realmente você. exatamente, é a própria Tá. É a participante. responsabilidade, né, E gente? Isso, exatamente. Veste a camisa, né? É. falando em coordenadora, olha, eu vou te dizer que isso é uma coisa que eu não escutava muito antigamente, na época que a gente era au pair, mas hoje em dia a gente escuta bastante de família expulsando au pair de casa. E aí, Tá. como é que funciona? A coordenadora que dá o auxílio para au pair? Exatamente. Bom, primeiro vamos lá, vamos contextualizar tudo isso, né? Uhum, A gente acompanha realmente pela internet, né? Enfim, a gente tem acesso a muito mais informações hoje. Primeira coisa que eu gosto muito de alinhar com as meninas que estão participando do programa ou que querem participar é: veja se essa fonte é confiável, né? E como que uhum, essa au pair foi? Essa au pair foi por um programa regulamentado, por uma empresa que é regulamentada. uhum, Essa au pair foi, essa família, ela está inscrita num programa que é regulamentado, né? Que realmente existem as regras muito claras, que existe um acompanhamento. E mesmo assim, aconteceu da família da noite para o dia disse: não quero mais você na minha casa, sai agora. Essa uhum, menina tem sim um suporte, tá? uhum, Então, a família não pode fazer isso. Existe sim possibilidades de rematch quando a família e a au pair não estão mais se entendendo, e existe a possibilidade de troca de família, seja porque a au pair pediu ou porque a família pediu, uhum. mas existe todo um processo desenhado e é uma coisa respeitosa. Se acontece um caso desse, né, igual você comentou, às vezes a família do nada, não quero mais você na minha casa, saia agora.
a coordenadora vai acolher essa menina. Seja Uhum. para colocar na casa da coordenadora, seja para colocar numa outra casa de família, num hotel, enfim. O programa vai acolher essa menina sim, tá? Olha a Nem que importância, seja né? para mandar embora de volta para casa. Não sabemos também o que essa menina fez, né? Uhum. Porque a gente olha às vezes o lado, a família é má, pôs para fora. Mas existe o outro Sempre tem dois lado, tá, lados, é. gente? Exato. Não tô aqui santificando as famílias, não. Mas não podemos santificar as au pairs. Eu, Também. quando fui au pair, vi muita au pair fazendo coisa errada, que hoje eu paro e penso, gente, se fosse na minha casa, talvez eu ia considerar se eu ia ter essa menina na minha É, casa, porque assim, a gente sabe que tem os dois lados, né? é. Tem Nossa, meninas que não seguem as regras, não são santas também. eu vou te dizer que eu tenho pensado muito na minha época de au pair na Alemanha e eu não me comportei super bem todas as vezes. Tiveram algumas vezes que eu fiquei, hoje em dia eu penso, gente, o que que eu fiz? Que loucura! Às vezes eu tenho até vontade. A minha família americana, esses dias eu até mandei uma mensagem para ela, me desculpando por certas coisas. Anos depois. Ai, Anos você depois, Olha, tá tipo, vendo? as crianças Você já tá estão vendo? na A faculdade. consciência pesa. Mas é porque mas quando a gente vai, ainda mais muito novinha, né? Eu fui muito nova. Tem muita Sim. coisa que a gente não pensa muito antes de fazer, tem muita coisa que a gente não percebe que é não, é. errada até, né, Exato, exatamente. depois, Mas até E você é. mais sabe tarde. uma outra coisa, Lívia, que a gente tem que tomar cuidado, direto, mesmo trabalhando, né, com a Au Pair na América, que é regulamentada e tudo mais, direto eu recebo ali das minhas clientes, das minhas candidatas, elas mandam assim: ah, eu achei uma família no Facebook, achei uma família Uhum. não sei aonde. Mas ela não tá na app, ela vai se inscrever, mas assim, você pode apressar meu processo, porque eles precisam, tipo, para a semana que vem. Eu sempre falo assim, pelo amor de Deus, cuidado, cuidado, porque por que que a família não está inscrita em nenhuma agência? É, Né? Então, É, assim, cuidado, gente, porque assim, é, existe família que expulsa? Existe, mas, né, verdade. vamos olhar os sinais da vida, né? A coisa fácil demais é aquela coisa, né? O dinheiro que cai do céu, ele vai pelo ralo. Então, A gente cuidado, né? fica muito com muita pressa, né? Nesse negócio de au olha, pair, quando gente, a gente é novinha, a gente tem muita pressa. Exato, eu acho que eles exato. têm que tirar essa a opção, né, de ir com a agência, não como opção, tá ali para te dar o suporte e garantia, e é um É, seguro, uma coisa que ele tá ali para te ajudar. A importância de ir com uma agência, a importância de ir exato. direitinho, porque se alguma coisa acontecer, a família também tá direitinho, porque ela também tá na agência. Então você tem alguém ali Sim. regulamentando tudo. Então, E você assim, sabe que, assim, dependendo do que a família faz ou apronta, enfim, né? Dependendo da atitude da família, quando ela é desligada, por exemplo, da Au Pair na América, dependendo da gravidade, porque daí a Au Pair na América é obrigada a reportar, né, para o governo Uhum. o porquê que aquela família foi desligada. Dependendo da gravidade, ela não pode se cadastrar em nenhuma outra É, empresa de Au Pair, tá? Então, uhum. normalmente, o que que essa família faz? Vai buscar lá Isso no, mesmo. no no mercado Facebook, negro, né? Vai buscar É, ali no mercado negro a gente, ai, opções. Então tem que é, tomar cuidado, porque se essa família não está inscrita em nenhum programa, alguma coisa não está certa. pode ser. É. Exato. Gente, a gente está acabando aqui o nosso episódio de hoje. Carol, foi maravilhoso. Você, nossa, explicou tudo, tudo, nos mínimos detalhes. Muitíssimo Gente, obrigada. eu amei, amei o convite. Foi assim um grande prazer. E quando vocês quiserem, me chama. parte A gente 2. fica horas aqui, né? Temos que fazer uma parte 2. Tenho mais várias Assim, eu perguntas. acho que a gente pode fazer sim a parte 2 a partir quando você está lá, ou, por exemplo, de estender para o Uhum. segundo ano. Mas eu achei isso Nossa, tem bastante importante coisa. É. que a gente conversou sobre as coisas bem básicas do inicinho do programa de au pair, Para quem para não como sabe fazer onde essa começar, menina né? decidir se é aquilo para mim mesma, o que que eu devo fazer, qual que são os Uhum. primeiros passos, uma coisa bem basicona mesmo, que eu acho que isso é muito importante. Se eu agora sei, vocês também sabem. Uhum, exatamente, exatamente, porque às vezes a gente não sabe nem se é pra gente, É, né? Então, assim, vou É me inscrever, verdade. mas e se não for pra mim? E tá tudo bem se não for. Vai ter algum outro tipo de intercâmbio pra você, né? Eu falo É, que o mundo do intercâmbio é muito extenso, então se não é o au pair, com certeza vai ter alguma outra coisa. E tá tudo bem se não for, né? é. Só uma perguntinha, uma curiosidade. Tem Uhum. como fazer o programa mais de uma vez? Tem.
Tem sim. Dependendo da idade que você vai para o programa, você volta, fica 2 anos no Brasil, você pode voltar como au pair return. Então, você pode Gente! voltar. Então, assim, às vezes as meninas muito novinhas, por exemplo, foi com 20 anos, voltou com 22, porque quis estender, ficou 2 anos. Aí ela fica mais 2 anos aqui no Brasil. Então, com 24, ela pode se inscrever, daí passa pelo processo todo de novo, mas ela pode se inscrever e ir de novo, sim. Gente, que Oh, perfeito, porque você vai assim, bem novinha, faz tudo Uhum. que não deveria fazer, aprende Ah, não como pode ser funciona. expulsa, tá? Não pode, Tem que concluir o programa com sucesso para poder voltar. na medida do possível. E aí você aprende como é que tudo funciona e depois você volta e faz tudo de novo. Olha que perfeito, faz tudo Exatamente. de novo de outra forma. Perfeito. sim, Isso, isso perfeito. mesmo. Dá sim. Você pode ficar até 4 anos sendo au pair legalmente. Olha. Nossa. Se alguém quiser entrar em contato com você, saber mais ainda sobre o programa, você já contou tanta coisa pra gente, onde elas te encontram? Bom, tô no Instagram, tô no WhatsApp. Posso deixar aqui meu WhatsApp então pro pessoal? Pode? Pode falar e a gente põe na descrição também. Tá bom. Então é o mais 55 43 99645 0080. O nosso Instagram é intercâmbio.londrina. Tá, mas Beleza. isso daí não é exclusivo para as meninas do Sul, não? Não, na verdade, assim, a gente faz o atendimento. Eu tô aqui no sul, né? Tô em Londrina, no Paraná, acabo atendendo mais a região, mas assim, às vezes uma menina que tá lá em Manaus tem interesse em participar do programa, a gente consegue fazer o atendimento Ai, também. ótimo. Às vezes Ótimo, uma hein, gente? menina de São Paulo entra em contato com a gente, se tem outra loja da nossa rede perto dela, a gente vai oferecer, porque às vezes é mais cômodo para ela, mas se ela disser, não, eu quero continuar sendo atendida por você, tá tudo bem, a gente consegue fazer o atendimento sim. Ai, que ótimo, Beleza. gente. Ah, eu super. Olha, nossa, estou. Quer ser au pair? Ah, de novo. Você quer mudar a idade no passaporte, né? Achei o máximo, porque tipo, esclareceu várias dúvidas. Agora eu entendo um pouco melhor sobre o intercâmbio de au pair nos Estados Unidos, porque eu sei muito sobre a Europa, não muito sobre os Estados Unidos. Uhum, E achei bem legal esse fato de ter essa segurança, essa regulamentação e esse suporte da agência. Eu achei isso muito legal. é Muitíssimo muito obrigada, Carol, por importante, ter né? tirado um tempinho para Imagina. conversar com a gente sobre isso. Muito, muito obrigada mesmo. Gente, Obrigada. obrigada a vocês. E quando vocês quiserem, estou à disposição. A gente pode Joia. trazer novos tópicos. Beleza. Aí, Tá. gente, quem quiser mandar perguntas, a gente vai fazer um volume 2 aqui. Quem quiser mandar perguntas, manda para como faço para ser au pair, @gmail.com. Obrigadão, gente.